Fala pessoal, estamos de cara nova aqui no YouTube com um background novo, agora tá tudo muito bonito e eu tô bem animado com o crescimento do canal. Por isso que eu peço para você que ao ver este vídeo, se você gostar, deixe seu like, inscreva-se no canal, porque estamos crescendo a cada dia mais. Estou com o microfone que não é tão bom hoje, desculpa pelo áudio, mas é que o meu outro da HyperX deu problema, a garantia dos caras é uma porcaria. E até chegar um microfone novo, a gente vai ter que batalhar com esse aqui que tem um ruído meio chato e tudo mais. Mas os vídeos são aí com o coração e espero que vocês gostem, beleza? Então solta a abertura do vídeo que tem Copa do Mundo Feminino e Brasileirão Série A para nós analisarmos para este sabadão. Começando com a Copa do Mundo Feminina, nós teremos Suíça e Espanha na nossa telinha, 2 horas da manhã. A Suíça que passou em primeiro lugar na primeira fase com uma vitória e 2 empates, num grupo teoricamente acessível. Tinha Filipinas muito fraca, a Noruega era uma seleção que era mais difícil, mas está numa fase tremenda, e a Nova Zelândia que aí estava jogando em casa, mas também não tinha uma grande seleção assim. Já a Espanha vinha muito bem com vitórias convincentes sobre Exame e Costa Rica, até tomaram 4-0 para o Japão. Isso fez todo mundo repensar muita coisa aí sobre a Espanha. A Espanha estava sendo colocada como uma das principais favoritas e agora perdeu um pouco de crédito, mas para mim essa derrota para o Japão não afeta em muita coisa. Eu ainda continuo achando a Espanha uma grandiosa seleção e com certeza concorrente ao título aí da Copa do Mundo Feminina. Pessoal, aqui o que eu penso para esse confronto? As linhas de escanteios estão dando uma linha muito alta para a Espanha aqui, baseado no favoritismo da Espanha. E nem sempre ser favorito significa que você vai fazer muitos cantos, tá? O time da Suíça, se tomar 1-0, a tendência é que a Suíça ataque e que a Espanha mantenha uma postura mais calma. E mesmo no 0-0, eu não vejo a Espanha pressionando tanto a Suíça assim, de forma a ter muitos escanteios, porque também é um jogo de oitavas e a Espanha tem que se resguardar um pouco e tentar fazer 1-0 na manha, né? Ali no fim do jogo você pode dar uma pressão na prorrogação, mas no começo a gente vai ter provavelmente uma Espanha um pouco mais cautelosa, principalmente após o revés sofrido pelo Japão. Então aqui eu gosto bastante de uma aposta que não é peculiar, é uma cotação mais baixa, mas eu acho bem seguro aqui a cotação de Espanha menos de 7,5 escanteios pagando 1,50. A Suíça, por exemplo, se a gente for analisar, a Suíça ela teve partidas contra a Noruega, ela tomou escanteios contra a Noruega, foram 7, não teria dado green. Contra, por exemplo, na Euro, contra a Holanda, que ela tomou 4-1, ela sofreu quantos escanteios? 6 escanteios. Não, ela sofreu apenas 2. Quem fez 6 foi a Suíça. Suécia e Suíça, outro adversário difícil na Euro, que ela enfrentou, tomou apenas 13 escanteios. Então, uma linha de 7,5 contra a Espanha, ainda mais a Suíça, que não é uma seleção boba, que pode ter uma partida duríssima contra a Espanha, eu gosto bastante aqui da linha de menos de 7,5 escanteios para a Espanha, pagando 1,50. É uma cotação baixa, mas eu estou bem confiante e essa é minha recomendação para esse jogo. Somente para a Espanha, viu, pessoal? Não é no jogo todo, não. Aqui no Noruega e Japão e Holanda e África do Sul, eu vou fazer uma dupla, tá, galera? Vou fazer uma duplinha porque eu realmente estou muito convencido de que nós temos aqui grande chance de cravar uma cotação bacana nestes duelos. Japão e Noruega, o Japão tá com uma seleção muito ajeitada, tá? E não porque ganhou a Espanha, não. Seleção do Japão de tempos já tem uma seleção boa, já chegou em final de Copa do Mundo, tá uma seleção muito rápida, muito ágil e muito consciente tecnicamente e taticamente. Tem 11 gols sofridos e nenhum tomado, enfrentou a Espanha, goleou a Espanha. Então assim, eu acho que o Japão tem uma seleção muito forte e pode sim sonhar em título nesta Copa do Mundo. Do outro lado, a Noruega já foi aquela seleção de outros tempos, penou para passar de fase num grupo que era acessível para si, e agora eu acho que contra o Japão, a Noruega não aguenta. E aí, para começar a dupla, eu ponho Japão para classificar, pagando 1,36. E vou colocar nessa dupla a vitória da Holanda contra a seleção da África do Sul. Que a África do Sul está sendo a queridinha de todo mundo aí, né? Se você for ver, por exemplo, na primeira fase, a Holanda passou no seu grupo, onde tinha Estados Unidos e Portugal. É um grupo difícil. E a Holanda conseguiu empatar com os Estados Unidos e vencer Portugal e Vietnã com certa tranquilidade. Já a África do Sul conseguiu passar num grupo que tinha 2 seleções que têm nome no futebol masculino, mas que no feminino elas não têm tanto gabarito assim, mas a África do Sul tem sim seus méritos. Agora, quando a África do Sul foi colocada à prova contra a Suécia, que é uma seleção do nível da Holanda, ela perdeu por 2-1.
e foi massacrado o jogo inteiro com um XG altíssimo para a Suécia. Tirando isso, a gente tem que entender também que em 2022 a Holanda enfrentou a África do Sul e meteu 5-1. Então o time da Holanda é muito superior. Assim, para mim aqui eu acho que dificilmente a África do Sul consegue avançar de fase. Então eu vou colocar aqui a classificação do Japão com a vitória no tempo normal da Holanda, com uma cotação de 1,70 nesta dupla. Eu tô confiante nessas apostas, acho o Japão e Holanda muito favoritos nos seus jogos e por isso aqui eu vou nessa bet, beleza? Então, na Copa do Mundo nós encerramos nossa análise. E aqui, indo para Série A do Brasileirão, nós teremos Santos e Atlético Paranaense, jogo muito importante para o Santos, que está na zona do rebaixamento, que na verdade beirando a zona do rebaixamento, né? Está na 15ª colocação com 17 pontos, e o Atlético Paranaense está em 7º com 27. Acontece que o Santos enfrenta somente o Atlético Paranaense e depois tem um certo descanso. Já o Atlético pega o Bolívar pela Copa Libertadores, sendo que já tomou 3-1 na altitude. Então, assim, para o Atlético, o foco está totalmente em reverter esse placar na Copa Libertadores num jogo de meio de semana. Então, por isso, a tendência é que o CAP vá com jogadores reservas para a partida e que o Santos tenha uma maior capacidade para vencer, por mais que seu time não seja nada demais nessa temporada. Aliás, o time do Santos é ruim, né? Mas aqui, jogando em casa e tendo aí um Atlético reserva, eu gosto do DNB, Santos DNB, que é o Santos empate no La Aposta, pagando 1,64 neste momento na Pinnacle. Goiás e Fortaleza, um confronto também que envolve duas equipes que têm compromissos internacionais no meio de semana. O Fortaleza recebe o Libertad, venceu por 2-1 no Paraguai e agora pode ganhar em sua casa ou até empatar, né? Foi 1-0, desculpa. E pode ganhar em sua casa ou até empatar. E o Goiás perdeu por 3-0 para o Estudiantes e meio que deu adeus à Copa Sul-Americana. Acontece que aqui são prioridades diferentes. Fortaleza olha para a Sul-Americana com chances de título. O Goiás já olha mais para o Brasileirão para tentar escapar aqui dessa briga contra o rebaixamento. Aqui eu poderia até partir para o mais 0,25 do Goiás, porque o Goiás em casa é um adversário muito duro, né? Um time muito difícil de ser batido. Só que os números do Goiás em casa são péssimos, né? Você tem 2 vitórias só em 8 jogos. Então não tem como pegar aqui o mais 0,25 para um time que é ruim, né? Em termos de Série A e que em casa não tem grandes resultados. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou no mercado de mais de 4,5 escanteios para o Goiás, tá? Se eu puxar, por exemplo, dados aqui para mostrar para vocês, eu posso afirmar que o Goiás é um time que gosta muito de fabricar cantos, principalmente por não ser um time tão forte tecnicamente, né? Então, quando o time não é tão forte tecnicamente, principalmente no Brasil, a tradição é que o time faça muitos escanteios. Contra o Grêmio fez 6 quando empatou em 1-1. No jogo retrasado contra o Galo fez 6 ou 7 cantos, eu tinha visto aqui, tá meio lento para carregar, mas o Goiás também bateu a linha de escanteios. Contra o Coritiba, quando perdeu por 2-1, se eu não me engano, também bateu a linha de escanteios. Então é um time que contra o Coritiba fez 7 escanteios. Contra o Fluminense no empate em 2-2 fez 6 escanteios. Contra o Cuiabá, quando perdeu por 1-0 em casa, fez 4 escanteios, aqui teria dado red. Mas na maioria das vezes o Goiás consegue bater as linhas de escanteios e eu tô aqui achando que essa linha de 4,5 cantos tá com muito valor, tá? Vou passar aqui até a cotação para vocês aqui dessa linha. Ela tá com cotação de 1,83 no momento e eu tô muito confiante nessa aposta. É minha outra recomendação aqui no Brasileirão. Inter e Corinthians, o Inter já basicamente anunciou, né, através do Eduardo Cudê, que a equipe vai com o time reserva visando o jogo contra o River Plate pela Copa Libertadores da América. O Inter perdeu lá por 2-1 e agora joga em casa no meio de semana para tentar reverter isso. Só que antes desse jogo tem esse confronto contra o Corinthians. O Inter está basicamente aquele time que não está brigando por quase nada no Brasileirão. Está a 8 pontos do rebaixamento e está a 5 da Libertadores da zona aqui. Então, para o Inter compensa muito nesse momento focar muito mais na Libertadores do que no Brasileirão. Já o Corinthians tem também compromisso contra o News Old Boys, mas é um time que, apesar de viajar, está usando reservas na Sul-Americana ao invés do Brasileirão, porque o objetivo do Corinthians neste momento é, de fato, se afastar da zona do rebaixamento. Então aqui, com o Corinthians potencialmente titular e o Inter anunciando que
pelo menos com o time misto irá a campo, eu gosto bastante do mercado de Corinthians, um empate, neste momento pagando odds de 1,70 nas casas asiáticas. Eu gosto bastante dessa linha, acho que o time do Corinthians melhorou bastante com o Luxemburgo. Eu não iria aqui no Corinthians se a equipe fosse com o time titular, mas estivesse jogando mal, só que o Corinthians melhorou bastante, tá? Então com isso aqui, eu gosto bastante da aposta no Corinthians, um empate diante do Inter. Acho que o Corinthians já passou daquele mau momento. O Luxemburgo tem mostrado que é um técnico de qualidade aqui. E com isso aqui eu acredito que o Corinthians consiga vencer a partida. Na verdade, consiga empatar ou vencer a partida diante do Colorado, que também não tem jogado nada demais, viu? Contra o Cuiabá, o Inter perdeu. Ó, se eu olhar também aqui, ó, tem esse ponto, né? O Inter não vence em casa. Perdeu do Cuiabá, perdeu do Palmeiras, empatou com o Palmeiras, empatou com o Cruzeiro, e aí sim vinha de uma sequência boa, mas já são 6 jogos sem vencer para o Inter, então a cotação é baixa, principalmente com o time reserva. E no último jogo nós teremos Fluminense e Palmeiras, um duelo de duas equipes que têm compromissos pela Copa Libertadores da América. O Flu recebe o Argentinos Júniors após ter empatado em 1-1, e o Palmeiras recebe o Galo aqui no Allianz após ter vencido por 1-0 no Mineirão. Duas equipes que provavelmente vão com jogadores reservas, o Abel Ferreira, já anunciou que vai com o time misto para a partida. O Diniz eu não encontrei nada ainda que aponte um time reserva, mas deve mexer em algumas peças. Então com isso aqui a gente tem duas equipes que devem ir com algumas modificações. Só que o que mais conta nesse confronto é o DNA dos treinadores, né? O Diniz com o Abel Ferreira. São dois jogadores que, principalmente pelo lado do Fluminense, gostam de jogar bola e gostam de ir para cima. O Palmeiras tem que uma época que estava retrancando mais, mas o Palmeiras tem um ataque muito forte também quando está inspirado. Então aqui eu gosto bastante do mercado de mais de 1,5 gols ao vivo, né? Para sair 2 gols no jogo com uma cotação de 1,70, tá? Gosto bastante dessa linha, acho que é um confronto que a gente tem uma possibilidade de 1-1, de 2-1 para qualquer lado, muito interessante, então por isso aqui eu vou nessa aposta no 2-1 desta partida, beleza? Então esses são os meus palpites para estes confrontos, é um sábado com muitos jogos, e se você quer acompanhar também as outras tips que eu trabalho na Série C, Série D do Brasileirão, acesse o meu canal gratuito, que está aqui abaixo na descrição do vídeo, valeu? Dá um like no vídeo, inscreva-se no canal, por favor, tamo junto e bora pro fim de semana de muitas apostas boas.